Olá, meninos e meninas, eu sou a Aline Viana, professora de matemática, e nessa videoaula nós vamos aprender sobre semelhança de triângulos. Então, deixe aí o seu like, se inscreva se você ainda não se inscreveu no meu canal e não se esqueça de ativar os sininhos para receber todas as notificações de nossas videoaulas. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me. Semelhança de triângulos. Dois polígonos são semelhantes quando satisfazem simultaneamente duas condições. Os ângulos são respectivamente congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. É um teorema que diz quando dois triângulos são semelhantes. Lembrando que triângulos são polígonos, polígonos de três lados. Então, dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são respectivamente congruentes. Congruente na matemática significa igual. Então, uma condição para os triângulos serem semelhantes é que os ângulos são respectivamente iguais. Então, os ângulos são respectivamente iguais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o triângulo ABC e aqui eu tenho o triângulo CDE. O ângulo A, tá aqui, o ângulo A é congruente ao ângulo C. Por que congruente ao ângulo C? O ângulo A, tá aqui o ângulo com um tracinho. O ângulo C está aqui também com um tracinho, então eles são iguais. Chapeuzinho em cima indica que é ângulo, a cobrinha aqui, o tiozinho em cima do igual, indica que é congruente. Então, esse sinal de igual com o tiozinho em cima indica congruente. E congruente significa igual. Então, significa que o ângulo A é congruente ao ângulo C. O ângulo B está igualzinho ao ângulo E. Dois tracinhos e dois tracinhos. Então, indica que o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, o ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C tem três tracinhos, o ângulo D também tem três tracinhos. Então, significa que o ângulo C é congruente ao ângulo D. Então, primeira condição de existência de semelhança dos triângulos, não de existência, de semelhança dos triângulos. Os ângulos são respectivamente congruentes. Então, o ângulo A é congruente ao ângulo C, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o ângulo C é congruente ao ângulo D. Ângulo A e C são iguais, B e E são iguais e C e D são iguais. Segundo caso para indicar a semelhança é que os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, formam uma proporção. Então, os lados correspondentes. Esse lado aqui, ó, vou passar por cima para vocês verem, o lado AB será proporcional ao lado CE, ou EC, tanto faz. E o lado AC será proporcional ao lado CD. E o lado BC será proporcional ao lado ED ou DE, tanto faz. Ou seja, os lados são proporcionais. Por isso, este lado corresponde a este lado, porque todos dois estão do mesmo jeito, olha para vocês verem. Todos dois do mesmo jeito. Então, o lado AC está para o lado CE. Eu escrevi CB, então é CE, escrevi errado. O lado AC está para o lado CD. E o lado BC está para o lado ED. Então, são duas condições de semelhança de triângulos. Os ângulos correspondentes iguais, ou seja, congruentes, e os lados correspondentes proporcionais. Para a gente concluir sobre a semelhança de triângulos,
para a gente poder saber se um triângulo é semelhante ao outro, basta a gente observar se ele é um desses três casos. São três casos de semelhança de triângulos. Primeiro caso, ângulo, ângulo. A sigla é AA, ângulo, ângulo. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente que eles tenham dois ângulos, respectivamente, congruentes. Ou seja, se você tiver dois triângulos e eles tiverem dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Semelhantes pelo caso AA, ou seja, ângulo, ângulo. Vou mostrar melhor. Aqui eu tenho o triângulo ABC, aqui tem um ângulo, aqui tem outro ângulo, 2 voltinhas, e aqui tem outro ângulo, 3 voltinhas. E aqui eu tenho o triângulo PQR, esse com uma voltinha, esse com 2 e esse com 3. Se eu for analisar, esse daqui está igual a esse. Então, significa que o ângulo A vai ser congruente ao ângulo P. Se eu analisar, esse tem 2 voltinhas e esse 2 voltinhas. Então, eles também são iguais. Então, o ângulo P vai ser congruente ao ângulo Q. Eles são iguais. E aqui 3 voltinhas e 3 voltinhas, esses dois ângulos também são iguais. Então, significa que o ângulo C vai ser congruente ao ângulo R. O que significa isso? Se esses triângulos têm os 3 ângulos congruentes, não precisa ter 3, basta ter 2. Mas se eles têm 2 ângulos congruentes, significa que eles são semelhantes. Eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Ou seja, para ser semelhante pelo caso ângulo, ângulo, quer dizer AA, eles precisam ter 2 ângulos iguais. Agora vamos para o nosso segundo caso. Segundo caso, lado, 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 quer dizer L, L, L. Para que 2 triângulos sejam semelhantes, é suficiente que eles tenham os lados, respectivamente, proporcionais. Então, nós já vimos que se um triângulo tiver 2 ângulos iguais, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Agora, nós vamos observar a semelhança pelo caso lado, lado e lado. Para ele ser semelhante pelo caso lado, lado e lado, os lados têm que ser, respectivamente, proporcionais, ou seja, formar uma proporção. Então, vamos lá. O lado AB, 3 tracinhos, o lado PQ também tem 3 tracinhos. Então, significa que esses 2 lados são proporcionais, ou seja, o lado AB está para o lado PQ, assim como o lado AC tem 2 tracinhos e o lado PR do outro triângulo também tem 2 tracinhos. Então, significa que o lado AC está para o lado PR. E assim como o lado BC aqui embaixo desse triângulo só tem um tracinho. E no triângulo pequeno, o lado QR também só tem um tracinho. Então, significa que o lado BC está para o lado QR. Significa que os 3 lados são proporcionais, ou seja, formam uma proporção. Nós sabemos que uma proporção é uma igualdade entre 2 frações. Por isso que eu formei frações com sinal de igual, uma proporção. Então, o lado AB para o lado PQ, o lado AC para o lado PR, e o lado BC para o lado QR. Ou seja, se você ver um triângulo que tem os 3 lados proporcionais, esse triângulo é semelhante pelo caso lado, lado e lado, L, L, L. Vamos agora para o nosso terceiro e último caso. Lado, ângulo, lado, quer dizer L, A, L. Lado, ângulo e lado, L, A, L.
Para que dois triângulos sejam semelhantes, é suficiente que eles tenham lados, que eles tenham dois lados respectivamente proporcionais e os ângulos compreendidos entre esses lados congruentes. Ou seja, para dois triângulos serem semelhantes pelo caso LAL, lado, ângulo e lado, eles têm que ter dois lados proporcionais e o ângulo no meio desses lados ser congruentes. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o ângulo A e o ângulo P, dois ângulos iguais. Então, significa que o ângulo A vai ser congruente ao ângulo P. Então, eu já descobri dois ângulos iguais. Dois ângulos iguais. Agora, se eu for analisar esse triângulo ABC e esse triângulo PQR, esse lado aqui, ó, vale 3. 3 pauzinhos. Esse lado aqui, PQ, também vale 3. Ou seja, eles são proporcionais. Ou seja, o lado AB é proporcional ao lado PQ. Agora, o lado AC vale 2. E o lado PR também 2 tracinhos. Então, significa que o lado AC e o lado PR são proporcionais. Então, o lado AC é proporcional ao lado PR. O que eu encontrei? Dois lados proporcionais e o ângulo no meio, que são congruentes. Ou seja, esse é o caso lado, ângulo e lado. Então, voltando aí, nós temos 3 casos de semelhança que a gente irá estudar. Ângulo, ângulo, significa que se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. E temos também o caso lado, lado e lado. Se eu tenho dois triângulos e os 3 lados são proporcionais, ou seja, formam uma proporção, eu tenho o caso de semelhança lado, lado e lado. E por último, se eu tenho dois lados proporcionais e no meio dois ângulos iguais, eu tenho o caso lado, ângulo e lado. Vamos entender melhor nos exemplos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Cite o caso de semelhança de cada par de triângulos. Então, nesse exemplo número 1, eu quero falar qual é o caso de semelhança de cada parzinho de triângulo. A letra A, eu tenho esses dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo DFE. Vale lembrar que nós temos 3 casos, ângulo, ângulo, lado, lado, lado e lado, ângulo e lado. Só observar. O ângulo A vale 60 graus. E o ângulo D também vale 60 graus. Então, significa que o ângulo A é congruente ao ângulo D, porque todos dois são iguais. E o ângulo B vale 45 graus. O ângulo F também vale 45 graus. Então, eles são iguais. Então, significa que o ângulo B é congruente ao ângulo F. Ou seja, dois ângulos iguais. Já basta, eu já sei que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, porque eles têm dois ângulos iguais, o caso de semelhança deles vai ser ângulo, ângulo. Ou seja, AA, ângulo, ângulo. Porque eles têm dois pares de ângulos iguais. Vamos para a nossa letra B, ainda do exemplo número 1, citar o caso de semelhança. Agora eu tenho dois triângulos novamente, ABC e o triângulo FGH. O que eu tenho nesse triângulo? Esse lado vale 6, esse vale 4 e esse vale 10. Esse vale 3, esse vale 2 e esse vale 5. O que eu vou observar? Eu só tenho lados. Então, eu vou ver se esses lados são proporcionais. Se eles forem proporcionais, eles são semelhantes. Se eles não forem proporcionais, eles não são semelhantes. Então, vamos lá. Esse lado que vale 6 está para esse mesmo lado que vale 3. Assim como esse lado que vale 4
está para esse mesmo lado, que vale 2. E assim como esse lado, que vale 10, está para esse mesmo lado, que vale 5. Se eu analisar a minha proporção, fração significa divisão. 6 dividido por 3, 2. 4 dividido por 2, 2. E 10 dividido por 5, 2. Ou seja, quer dizer que eles são proporcionais. Eles são proporcionais, então eles são semelhantes. Eles são semelhantes pelo caso lado, lado e lado. Ou seja, eles têm 3 lados proporcionais. Agora, para o nosso exemplo da letra C, ainda no número 1, descobrir qual o caso de semelhança desses triângulos. Aqui eu tenho o triângulo PQR e aqui eu tenho o triângulo STU. Eu vou analisar que, para começar, o ângulo P vale 45 graus e o ângulo S também vale 45 graus, ou seja, eles são iguais. Então, significa que o ângulo P é congruente ao ângulo S. Já achei 2 ângulos iguais. Entre meios 2 ângulos, tem 2 lados, não é isso? Então, eu vou ver se esses lados são proporcionais. Se eles forem proporcionais, ele será semelhante. Agora, se eles não forem proporcionais, eles não serão semelhantes. Primeiro lado, que é 12, está para o primeiro lado aqui do triângulo, que é do outro triângulo, que é 3. O lado desse triângulo grande, que é 16, está para o mesmo lado desse triângulo pequeno, que é 4. 12 dividido por 3 dá 4. 16 dividido por 4 dá 4. Significa que eu tenho 2 lados proporcionais e entre meio 2 lados proporcionais, 2 ângulos iguais. Então, significa que eles são semelhantes. Semelhantes através de que caso? Eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo e lado. Ou seja, 2 lados proporcionais e um par de ângulos iguais. Vamos agora para o nosso exemplo número 2. Calcular os valores de x e y na figura. Então, eu tenho aqui um triângulo para cima, um triângulo para baixo. Vou analisar para me achar o valor de x e de y. Uma coisa que eu quero falar para você. Toda vez que você for calcular valor de x, valor de y, valor de qualquer letra com triângulos, você pode usar o teorema de Tales. Nós já estudamos o teorema de Tales no vídeo anterior. Então, toda vez que você tiver triângulos, eles precisam ser semelhantes, você pode usar o teorema de Tales para achar o valor dessas letras. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos ver se esses 2 triângulos são semelhantes. 90 graus... 90 graus, ou seja, o ângulo P é igual ao ângulo C. 2 voltinhas, ou seja, o ângulo B é igual ao ângulo Q. Esses 2 triângulos têm 2 ângulos congruentes, 2 pares de ângulos congruentes. Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo e ângulo, 2 ângulos congruentes. Então, se eles são semelhantes, eu posso tranquilamente aplicar aqui o teorema de Tales. Para aplicar o teorema de Tales, é só seguir a reta. Vamos seguir. A gente pode seguir também lado proporcional com lado proporcional, ou seja, os lados parecidos do triângulo. Vou mostrar como. Triângulo descendo, que vale 3, com triângulo descendo, que vale 6. Assim como forma uma proporção, ou seja, uma igualdade entre frações. Escorregando, que vale x, com escorregando, que vale 10. Assim como linha reta, que vale y, com linha reta, que vale 8. Então, eu formei uma proporção através do teorema de Tales, seguindo os lados proporcionais. Descendo com descendo, por isso 3 para 6, escorregando com escorregando, por isso x para 10, e linha reta com linha reta, por isso y para 8. Formou-se essa proporção com 3 frações.
Só que eu quero achar o valor de x e de y. Não dá para achar tudo de uma vez. Eu preciso escolher qual achar primeiro. Vou achar primeiro o valor do x. Então, eu tampo o y e uso essa proporção. 3 sobre 6 igual a x sobre 10. Vou usar essa proporção. Para mim resolver essa proporção é só multiplicar cruzado. 6 vezes x, 6x, igual 3 vezes 10, 30. Eu quero achar o valor do x. X é igual a quanto? 30 sobre o número da frente, que é 6. 30 dividido por 6, x vai ser igual a 5. Pronto, achei o valor do x. Ele vale 5. Agora falta achar o valor do y. Para mim achar o valor do y, o que eu faço? Vai que eu errei a conta do x. Então, eu tampo o x. Uso o número que eu tenho, 3 e 6, com a fração do y. Então, 3 para 6, assim como y para 8. 3 sobre 6 igual a y sobre 8. Multiplico o cruzado. 6 vezes y, 6y, igual 3 vezes 8, 24. Eu quero achar o valor do y, que é igual 24 sobre o número da frente, que é 6. Y é igual 24 dividido por 6, 4. Então, quer dizer que o y será igual a 4. O que pediu? Valor de x e de y. X vale 5 e y vale 4. Não se esqueça, toda vez que você tiver probleminhas com triângulos, tranquilamente dá para se usar o teorema de Tales. Exemplo número 3, no triângulo seguinte, DE é paralelo a B. 2 tracinhos, paralelo. Quer dizer, DE é paralelo a B. Calcular os valores x e y. Novamente, eu quero achar os valores de x e de y. No exemplo passado, eu tinha 2 triângulos visivelmente. Aqui eu tenho um triângulo só. Mas se eu quiser, eu posso separar ele em 2 triângulos. É o que eu vou fazer. Para quê? Para mim resolver e achar esse valor de x e de y. Se eu analisar bem, esse pequenininho aqui é um triângulo, não é isso, gente? Então, vou desenhar ele aqui, ó. Bem pequenininho. Formou E, D, C. E, D e C. Esse lado vale 6. Ah, eu esqueci de colocar um lado aqui. Esse lado aqui vale 4, tá? Vou consertar aqui. Esse lado aqui vale 4. Esse lado daqui vale 4 e esse lado daqui vale y. Agora, o outro triângulo. Esse grandão aqui é outro triângulo, não é isso, gente? Então, vou desenhar esse outro triângulo grandão. Não vai ser tão grandão porque eu não tenho espaço. A, C e B. Esse lado daqui vale 6. Esse lado daqui vale o 4 com mais o y, não é isso, gente? 4 e y, ou seja, 4 mais y. É isso daqui tudo. E esse daqui vale o x com mais o 6. O x com mais o 6. Então, esse lado aqui vale 4, esse vale y e esse vale 6. Agora, se eu pegar o triângulo grande, esse lado vale 6, esse lado daqui é isso aqui tudo, então por isso vale 4 com mais y, e esse lado daqui todo também, então por isso ele vale x com mais 6. Agora sim, eu vou usar o teorema de Tales para mim achar o valor de x e o valor de y, ou seja, para mim montar uma proporção. Então vamos lá. Esse lado, que vale 4, está para esse lado, que vale 6. Então, 4 para 6. Assim como esse lado descendo, que vale 6, está para esse lado descendo, que vale x mais 6. E assim como esse lado de baixo, que vale y, está para esse outro lado de baixo, que vale 4 mais y. Então, o que eu fiz? Como eu tinha somente um triângulo, eu reparti ele em 2 triângulos para que eu possa fazer a proporção e utilizar o teorema de Tales. Triângulo pequenininho,
por isso 4, 6 e y, tá aqui desenhado. E o triângulo grande, 6, x com mais 6 e 4 com mais y. Peguei a proporção, 4 para 6, 6 para x mais 6 e y para 4 mais y. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês começam a traçar do primeiro, trace sempre o primeiro do primeiro triângulo, para depois pegar o segundo. O que você fizer no um, você tem que fazer no outro. Então, formou-se essa proporção. Vou achar primeiro o valor de x. Então, vamos lá. Para achar o valor de x, eu tampo o y. 4 sobre 6 é igual a 6 sobre x mais 6, uma proporção. Basta eu multiplicar cruzado. Vou fazer direto. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 6, 24, igual 6 vezes 6, 36. Vou repetir. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 6, 24, igual 6 vezes 6, 36. Eu quero achar o valor do x. 4x é igual a quanto? 36, mais 24, vem para depois do igual, vira menos 24. 4x vai ser igual. 36 menos 24 vai dar 12. Eu quero achar o valor do x. Vai ser igual a 12 sobre o número da frente, que é 4. 12 dividido por 4, x vai ser igual a 3. Então, já achei o valor de x. Ele vale 3. Falta achar agora o valor do y. Para mim achar o valor do y, eu venho e tampo a fração que tem x. E vou utilizar 4 sextos está para, assim como y sobre 4 mais y. 4 está para 6, assim como y está para 4 mais y. E vou também multiplicar cruzado. Então, vamos lá. 6 vezes y, 6y, igual 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes y, 4y. Vou repetir. 6 vezes y, 6y, igual 4 vezes 4, 16, mais 4 vezes y, 4y. Virou uma equação. Vou separar letra antes do igual, número sozinho depois do igual. A letra que eu tenho aqui antes do igual é 6y, mais 4y. Vem para depois do igual, vira menos 4y, que é igual o que já está aqui depois do igual, que é 16. 6y menos 4y, 2y, igual a 16. Y vai ser igual 16 que está aqui, sobre o número da frente, que é 2. 16 dividido por 2 significa que o y vale 8. Ou seja, toda vez que você tiver no exercício um triângulo apenas, traçado uma reta no meio, dá para você redividi-lo ele em 2 triângulos. Então, reparta em 2 triângulos e aí é só seguir o teorema de Tales. O exemplo número 4. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros. E a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual é a altura desse prédio? Nós vamos montar um desenho para você entender melhor. Tinha o prédio. E tinha Luiz, que estava aqui. Certo? Prédio Luiz. Aí, o que aconteceu? Aqui era a sombra, ó, do prédio e aqui era a sombra do Luiz. O Luiz fez o seguinte, ele queria saber qual que era a altura do prédio. Ele não sabe quanto que o prédio vale em altura, então estou chamando essa altura de x. Aí ele mediu a sombra do prédio. A sombra do prédio dava 7 metros. Então, essa sombra que o prédio fazia aqui dava 7 metros. Aí ele veio e mediu a altura dele. Ele tem 1,6 metros de altura. Então, o Luiz, ele tem 1,6 metros
de altura. E a sombra do Luiz mede 0,2 metros. Aí ele quer saber qual é a altura do prédio. Simples, basta seguir um teorema de Tales. A altura do prédio X para a altura do Luiz, que é 1,6. Assim como, se eu comecei pelo prédio, eu termino pelo prédio. Sombra do prédio, que é 7, para sombra do Luiz, que é 0,2. Vou repetir, é só seguir o teorema de Tales. Altura do prédio para a altura do Luiz, sombra do prédio para sombra do Luiz. Uma proporção, basta eu multiplicar cruzado. X vezes 0,2 vai dar 0,2x, igual 1,6 vezes 7. 1,6 vezes 7. Multiplico como se não existisse a vírgula. 7 vezes 6, 42, vai 4, 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Uma casa, lápis no final, uma casa. E puxo a vírgula. Meu resultado deu 11,2. Só que eu quero achar o valor do x. X é igual a 11,2 sobre o número da frente, que é 0,2. Fração significa divisão, então eu vou dividir 11,2 dividido por 0,2. Continha de dividir com número de vírgula. Primeira coisa que eu faço é igualar as casas decimais. É como se fosse dois irmãos. O que um tem, o outro também tem que ter. Uma casa. Tudo igual. Então, se está tudo igual, eu posso cortar a minha vírgula. Então, ficou 112 dividido por 2. Pego 11, 5 vezes 2, 10 e sobra 1. Desço 2, ficou 12. 6 vezes 2, 12 e sobra resto 0. Então, quer dizer que o x vai ser igual a 56. Ou seja, então, a altura do prédio mede 56 metros. Boa sorte em seus estudos e até o próximo vídeo.